Tá aí, Jorge Jesus ou JJ, a estreia do Rafinha também, mas quem brilhou mesmo foi esse cidadão aqui. Custou uma bala e ontem, só ontem, 3 gols, 2 assistências. O jogo foi 6-1, ele participou diretamente de 5 gols, Rodrigo Bueno. 4 finalizações e 49 passes. A melhor atuação da rodada, eu acho que a melhor atuação do Arrascaeta no futebol brasileiro. Um gol que ele fez já talvez concorre ao gol do campeonato até agora. Um dos gols mais bonitos, aquele que... alguém pode falar até que foi sem querer, eu acho que foi por querer, que ele meteu a bola. Foi por querer? Achei que ele tentou tirar do goleiro. Você acha que ele foi pra cruzar? Pra cruzar. Eu acho que ele levanta a cabeça e tenta cruzar. Enfim, é um golaço de qualquer jeito. Então, eu acho, já falei aqui na abertura, pra mim, essa é a melhor atuação de um time brasileiro neste ano. Tivemos algumas boas, aí você pode relativizar a competição. O Atlético Paranaense foi contra o Boca Juniors na Libertadores, 3-0, ok. Mas essa aqui, não é só 6-1, o jogo poderia ter sido 12. A forma com que o Flamengo encarou a partida... E vamos lembrar, esse jogo foi no calor do Rio de Janeiro, o jogo foi das 11 da manhã. E o que a gente viu? Intensidade. A palavra da moda no futebol, uma palavra que é muito empregada e a gente vê no futebol europeu. E veio um técnico europeu, Jorge Jesus, para colocar o Flamengo no campo de ataque. Olha as 2 partidas do Jorge Jesus no comando do Flamengo. Uma que o time sofreu muito na Arena da Baixada, como todo mundo sofre. Sim. E uma no Maracanã que ele fez o Goiás sofrer demais. Todas as bolas de perigo que o Flamengo sofre é porque a linha de defesa está adiantada. É um time que joga no ataque, é um time que joga de forma agressiva, ofensiva. O Rodrigo Caio falhou, mas você vê, a linha de defesa estava no meio campo. A outra bola do Goiás que terminou na trave, também, linha de defesa alta. E o time faz 1-0, faz 2-0, 3, 4, continua em cima, não tira o ritmo. Aqui no Brasil parece que virou pecado você dar goleada. Qualquer técnico em geral, o time faz 1-0, vamos voltar, se fecha, recua e acaba jogando em contra-ataque ou bola parada ou bola vadia para matar o jogo no segundo gol. Pra quê? Se você é superior ao seu adversário, tecnicamente você é melhor, tenta sufocar, faz 1, 2, 3, 4. Mais de 60 mil pessoas no Maracanã, fora os tantos flamenguistas que viram o jogo na TV, estão merecendo um bom espetáculo. É a questão da qualidade do jogo, não é só o resultado. O Flamengo podia ter ganho de 2-1 e fechado lá atrás, tomado sufoco, como já fez outras vezes. Não, hoje tem time, tem investimento, tem treinador, tem jogadores para fazer um futebol mais vistoso. Não acredito que o Flamengo vai conseguir jogar nesse ritmo todas as partidas, até porque o Jorge Jesus deve fazer alguns rodízios em algumas posições, não vai trocar o time inteiro. Ontem já teve uma espécie de um rodízio, né? O Cuejá ficou no banco. Não, os laterais, você vê, o Rafinha jogou muito bem, a estreia dele, o Rodinei entrou no lugar dele, o Rodinei vai ser muito usado em alguns jogos, não só pela idade do Rafinha, mas porque ele falou, gosto de jogadores frescos. O Trauco jogou na lateral esquerda, não jogou o René. Ele falou, o Trauco foi o melhor. E o Cuejá também, a explicação, ele foi bem claro, né? Ele disse, quase que eu saí do quadro aqui, rapaz. Ele disse que é o seguinte, ele tem mais tempo de trabalho com o Ilharão. O Cuejá estava na Copa América. Enfim, ele está aprendendo ainda a encaixar o jogo do Cuejá, mas certamente, eu tô imaginando isso. Ele deu uma segurada no Cuejá, que passou o mês inteiro jogando a Copa América, para o jogo de quarta-feira, que é decisivo. Dizem que também tem o caso do Cuéllar, que ficou meio sai, não sai, aquela na época da Copa América, proposta e tal. Não sei se isso teve algum peso também nessa decisão. Ontem na zona Só que o que eu acho mais importante é aí na parte tática, a discussão. Quantas vezes, eu que sou um poeta, gosto de futebol romântico, né, não é à toa que eu tô sprolando, né, inclusive, falava, por que 2 volantes? Porque no Brasil parece estar no regulamento, desde a Copa de 94, todo time brasileiro tem que ter 2 volantes. Porque não podia jogar com um só, com um Cuejá, né? E o resto, o Flamengo tem vários jogadores de talento do meio para frente, jogar todo mundo joga junto. Com ele, não tem necessário, por mais que ele use a palavra segundo volante, e o Gerson acho que foi contratado para tentar atuar dessa forma, mas ele deixa tranquilo, um Cuejá e do resto, só jogador talentoso. Aí você vê o que esses caras são capazes de fazer juntos. O Arrascaeta foi genial, uma partidaça. Mas o Gabigol jogou muito, Bruno Henrique foi bem, Diego foi bem, todo mundo foi bem, Everton Ribeiro. Esses caras podem jogar juntos, aliás, até devem. Sim. Né? Você tá jogando no Maracanã com 60 mil contra o Goiás, faz boa campanha, mas é o Goiás. Poxa, solta suas feras. Opa! Né? Faltava coragem. As frenéticas. Havia uma preocupação muito grande se esses jogadores, né, do sistema ofensivo participariam efetivamente
da recomposição quando o Flamengo não estivesse com a bola. Números do Gabigol aqui, rapidinho aqui, só para ilustrar como ele foi eficiente também na recomposição. Gabigol, hein, que é um jogador que a gente sabe que não tem lá muita característica de marcação e é muito afoito algumas vezes, né? Ele teve 3 desarmes no jogo. 3 desarmes, ele marcando, recompondo, o Bruno Henrique da mesma forma. Ele poderia ontem sair de campo com 5 gols. Então, mas é marcação alta. Muito. Se você põe um atacante para marcar lá em cima, apertar o adversário... Aliás, acho que o primeiro gol do Arrascaeta, se você vai ver, o Flamengo sufoca o Goiás. Ele força o erro do Goiás. O Goiás não conseguia sair tocando. O Flamengo dificultou a vida, a saída de bola do Goiás. Então, essa é estratégia. Você joga no campo do adversário, você abafa, você vai roubar a bola e vai ficar mais perto do gol. Se a gente puder colocar novamente os números do jogo, é importante aqui, só para a gente fazer a título de comparação, daqui a pouquinho a gente vai falar do Corinthians. Olha só, o Flamengo teve 28 finalizações, fez 6 gols. Das 28 finalizações, 17 chutes no gol. Você vai ver daqui a pouquinho, nós vamos falar do Corinthians. O Corinthians teve 27 finalizações e 8 chutes no gol. Você vê eficiência. Talvez o segundo melhor jogador no Maracanã ontem foi o Tadeu. Não, talvez não. Foi destaque. Então, se você dá o melhor do jogo, o Arrascaeta, o segundo é o goleiro do Goiás. É verdade. Se não fosse e olha ele, aqui, ia ser Rodrigo, 12. Vamos colocar no telão aqui, porque essa goleada entra aí para a primeira página das grandes goleadas do Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro. Ó. A gente tem aqui a lista, a maior goleada até hoje foi um 8-0 daquele time também, né? Campeão da Libertadores e do mundo. 8-0 para cima do Fortaleza. Em 76, 8-1 no Sampaio Correia. A gente vai seguindo, tem um 7-0 no Santa Cruz. Aliás, em 85 foram 2 goleadas. 7-0 no Santa Cruz. Tem esse 7-1 no Rio Negro em 83, mas vira a página aí, ó. Top 3 times do Nordeste. Em 85 também tem os 6-1 para cima do Botafogo. Ó, a gente tá vendo 6-0 no Paysandu, 6-0 no Fluminense. No Fluminense, hein? No Fluminense da Bahia, né? Fluminense. Obrigado, Rodrigo. Tomei um susto. São só times. No até o momento são só times do Nordeste e do Norte do futebol. Aí é que está. Vira aí. 6-1 no Botafogo, em 85. 6-1, que é o jogo que o Adalberto só não fez chover, né? Ele gastou a bola. O Botafogo faz 1-0 com o Eloy e o Flamengo depois atropela. O Adalberto jogando demais. O Adalberto teve a carreira abreviada. Foi por um milagre, não teve a maior goleada do Flamengo ontem. E entrou aqui, ó, 6-1 no Goiás, a 9ª maior do Flamengo. Era para ter sido pelo menos 9. O Tadeu é um goleiro sensacional. O Tadeu surge na Ferroviária, né? E muitos times grandes procurando. O Campeonato Paulista é espetacular. Ele é um goleiro fora da curva, é muito bom goleiro. Impressionante como nenhum grande. Ontem ele foi fundamental. O Goiás é gigante, é imenso, mas eu digo assim, a gente tinha times aqui no eixo, né, Rio-São Paulo, Fluminense, São Paulo, estavam procurando um goleiro e o Tadeu estava ali, fechando o gol de tudo quanto é canto. Hashtag Bom Dia Fox, segunda, você vai participando. Qual o principal destaque, claro, na goleada de ontem? Arrascaeta, Gabigol, goleiro Tadeu, a galera, mais uma vez, o Maracanã lotado, hein? Jorge Jesus, Rafinha, fique à vontade, vai tabelando. Já você vai marcar presença aqui no nosso giro nas mensagens da galera. Bom, repercutiu em todo o planeta bola, né? A estreia do Jorge Jesus no Maracanã. A imprensa portuguesa deu grande destaque à estreia do JJ. Na estreia no campeonato, Jesus já tem a maior goleada da temporada. A Bola, um dos principais jornais esportivos de Portugal, dando esse destaque para o Jorge Jesus. Tinha, inclusive, jornalistas de Portugal na entrevista coletiva do JJ. Jorge Jesus fala do Flamengo, esse é o religião jogo. E do jogador que é o patinho bonito, entre aspas, falando do Ilharão, né? Muitos jogadores do Flamengo agora vão ser mais visados internacionalmente. É como você pega a imprensa do Peru, acompanha o Guerreiro, os caras cobrem o Guerreiro no Brasil. Record. Jorge Jesus, rendido ao Flamengo após goleada. Grupo mais profissional. Isso aí que me chama a atenção. Com que trabalhei. Ô, Rodrigo Bueno, o Jorge Jesus, ele já está mostrando o seguinte, ele quer abreviar aí é a leitura que eu faço. Ele quer abreviar aí a boa relação dele, não só dentro do clube, mas também com a torcida. Ele, antes de chegar ao Rio de Janeiro, lá na Europa, ele já dizia, né? Ele colocava o Flamengo entre os maiores do mundo, ele fez até a lista dele, a relação dele. Pouca, Flamengo. E agora, eu acho que ele dá uma bancada legal no elenco, hein? Ele ganha pontos consideráveis com os jogadores.
Ele dá uma declaração que repercute internacionalmente. É engraçado, ele é um treinador muito experiente, vitorioso, já trabalhou com grandes feras no futebol europeu. Ele tem um curto espaço de tempo com esse grupo. Mas o que ele pediu até agora, acho que foi atendido. No jogo de ontem, que é a questão da intensidade, a aplicação, marcação. Praticamente durante 90 minutos, debaixo de um calor, mesmo a gente estando no inverno, no Rio, estava quente ontem. E o time correndo e não parando, então acho que ele está muito agradecido. Porque ele chegou numa entrevista em algum momento a falar, tem na Europa, alguns treinadores rotulam o jogador brasileiro como preguiçoso. Jogador brasileiro é talentoso, mas não se aplica, sabe, não é tão envolvido na parte tática, não se entrega. O próprio Gabigol sofreu com isso na Europa, na Itália, com essa fama. Pô, os técnicos deixam de lado, na Itália, em Portugal e tal. E ele falou, não, eu já trabalhei com muitos jogadores brasileiros e não é verdade que o jogador brasileiro é preguiçoso, não gosta de treinar, de se aplicar e tal. E ele aqui no Brasil, acho que está tentando passar esse recado. É uma forma de dizer, poxa, olha, eu tenho um grupo de jogadores aqui que se matam, estão se entregando nos treinos, a cobrança está sendo forte como tem que ser. Ele é um técnico exigente, detalhista, minucioso. A gente viu no treino que a gente mostrou já contra o Madureira. Sim. Cada passe, cada posicionamento, como ele cobra no jogo também é assim. Ele é participativo, é um cara que tá no cangote, no pescoço do jogador. E o jogador, tem jogador que pode ficar melindrado e o outro pode responder bem. Por enquanto, os jogadores do Flamengo estão respondendo bem a esse novo trabalho, essa nova filosofia implantada no clube. E ele é um cara inteligente no campo da mente, hein? Ontem acabou o jogo, ele juntou todos os jogadores, foi com esse grupo para o meio do gramado e fez questão dos jogadores levantarem os braços, saudarem os torcedores rubro-negros. 6-1, hein? A maior goleada até agora no Campeonato Brasileiro. Não é o jogo, né, que teve mais gols na competição. A gente teve aquele 5-4, Grêmio e Fluminense, enfim. Mas foi a maior goleada até esse momento, em 10 rodadas. A gente volta a falar daqui a pouquinho do Flamengo, mas agora vamos falar do Corinthians. Porque se sobrou gols no Maracanã, na Arena Corinthians, só saiu um. E olha, foi